Um título que foi entregue com a cara do Carille. E não tem como negar que o que ele fez hoje na Vila Belmiro hoje é a assinatura de tudo que foi uma temporada em que o Santos tinha tudo para divertir, entreter e resgatar um pouco da autoestima do seu torcedor, e o Carille simplesmente jogou isso fora, fazendo aquele futebol sem graça, pragmático, sem sabor, sem nenhuma vontade de vencer. O Santos hoje foi para um jogo num domingo de sol em Santos, campeão depois de muito tempo. O Santos foi campeão a última vez em 2016, e eu até entendo quem não gostar, quem não considerar isso como um título de verdade. O Santos vai para esse jogo precisando fazer o mínimo. O torcedor santista só queria uma vitória hoje. E o Carille foi incapaz de entregar, e ele não consegue entregar isso porque ele é um técnico mediano e que é um técnico que sai do Santos pela porta dos fundos, tendo o ano talvez mais fácil da história do Santos em termos de campo, não em termos de ambiente. Você tá num jogo em que o Santos vai levantar a taça no seu próprio estádio, que horas antes tem a notícia na internet que sai no Twitter do Merlot, né, Luiz Carlos Merlot, que o Neymar tá com praticamente tudo negociado para voltar para o Santos, num ambiente em que teria tudo para resgatar. No minuto 10, a camisa 10 do Santos entra em campo, o Santos vira as faixas de protesto desde o rebaixamento, e você tem simplesmente um time que mostra exatamente por que a taxa de gratidão não pode ser cumprida para esse elenco. O Santos faz um jogo abaixo da crítica. O Santos lembrou os momentos em que você tinha medo que não ia voltar. Porque era um time desinteressado, um time que não tinha jogada, um time que não tinha vontade de vencer, um time acomodado. Foi isso que aconteceu hoje na Vila Belmiro, apesar de ser um jogo em que o Santos ergueu uma taça. E talvez, de todos os títulos que eu vi do Santos, e que não foram muitos, foi o título em que gerou um sentimento de você estar desgostoso ao final do jogo. E isso é um negócio que é chato de presenciar. O Santos podia ter feito um negócio muito mais legal. O Santos podia ter feito uma atmosfera muito mais favorável dentro de campo para que o fora de campo pudesse curtir esse momento. Mas o time do Fábio Carille é incapaz de fazer esse tipo de coisa. E não à toa o Santos sai derrotado para um time que se salvou de cair para a terceira divisão. E está em cima disso toda a avaliação e toda a leitura que você tem que ter para o que o Santos deve buscar a partir de 2025. Eu não vi a coletiva do Carille, eu não sei o que ele falou. Eu vou até talvez tentar buscar isso em algum momento nesse vídeo, mas assim, o que eu tenho para mim até agora é que o Carille entregou o mínimo com aquela má vontade de sempre, e que simplesmente o Santos não teve ali nenhuma hombridade em fazer algo melhor para o Santos. É, ele não honra o seu torcedor. É inacreditável que você vá para um penúltimo jogo do campeonato em casa e você não tenha esses caras querendo brigar por qualquer momento é, para ser ali um negócio absurdo. O cara ter um anseio de brigar, de ser ambicioso nisso aí. Você não tem isso no Santos hoje. E não à toa é o que aconteceu de pior nessa caminhada. E por isso que o Santos chega ao final desse campeonato com esse sentimentinho, ganhou, tá, vamos começar semana que vem, aí vai contra o Sport, aí contra o Sport vai com o time que vai botar todos os moleques, né? E aí você tem ali um jogo que se o Sport está muito interessado e o Santos está zero interessado, aí o Santos vai lá e toma uma piaba lá em Recife e fica por isso mesmo, ninguém vai cobrar e a gente vai para a próxima temporada para acordar sonhando com o Neymar, sabe? Virou isso a, a, a esperança do torcedor do Santos, ficar esperando que o Neymar se movimente a favor do Santos para que as coisas possam ter uma chance de melhorar. Isso é muito triste, num jogo que poderia ser de título, num pós-jogo que tinha que ser de festa, de pô, tá bom, era Série B, ninguém queria cair, ninguém queria estar jogando isso aí, mas acabou, a gente fez o nosso papel, a gente foi campeão.
O que o Santos tinha na mão em termos de jogadores era muito maior do que todos os outros da competição. Dava para ter ganhado mais jogos, dava para ter perdido menos jogos. O Santos pode terminar a competição não sendo o melhor ataque, a melhor defesa, o time que menos perdeu, mais ganhou, que fez mais gol, que tomou menos gol. Tipo assim, não tem nenhuma estatística que ajuda o Santos nesse momento e muito passa pela mentalidade acomodada do treinador que reflete dentro de campo com os seus jogadores. Então é triste ver que ao final de uma campanha como essa, em que o Santos deveria ter um momento de resgate, e toda essa história de a 10 voltou, a 10 só volta se o Santos estiver forte, senão é só mais uma camisa. O Santos precisa de uma 10 forte. E para isso precisa ter um elenco forte, coisa que não acontece hoje. É um elenco acomodado. Na live, eu fiz uma live de título. Eu fiz a primeira live do canal hoje, no episódio 100, né? E primeiro episódio que o Santos comemora um título, calhou de ser no episódio 100. E o tom da live, e agradeço todo mundo que esteve lá, agradeço todo mundo que assistiu, que deu like. Se vocês quiserem, voltem aqui volte aqui no canal para dar uma olhada. Teve bastante coisa legal, teve uma análise do elenco, teve um pouco do que foi a campanha no Paulista, do que foi a campanha no Brasileiro, até mesmo dizendo o porquê que justifica o Carille em termos de números ter ido tão bem, mas em termos de comportamento ter ido tão mal. Então, assim, dá uma prestigiada lá que vale a pena. Mas o principal é isso. O Santos foi pouco ambicioso durante essa Série B. O Santos não trouxe novidade, o Santos não colocou a base. A gente tinha uma expectativa que ia surgir uma nova safra de meninos para jogar a Série B. E você via que ele ficava em cima de colocar as mesmas peças, insistir nos mesmos medalhões, insistir nos mesmos bagres de confiança, sabe? Se o Patrick, que foi colocado a peso de ouro, que ele validou a contratação, o Patrick não entra em campo. Ele não tem coragem de botar o Patrick na Vila Belmiro, foi colocar o Patrick só no jogo fora de casa depois de 200 rodadas. Jogadores que chegaram na janela a pedido dele para que o Santos contratasse, ele não coloca por birra. A gente não sabe se o Biliar se pode ajudar ou não o Santos na Série B e muito menos na Série A, porque não teve nada que comprovasse. A gente não viu o Biliar se jogar, a gente não viu o Yusufa em dia. E eu não tô nem. Eu tô me colocando no dia de ter dúvida se esses caras poderiam ou não estar no Santos. E talvez não pudessem mesmo, talvez não tenham bola, e talvez por isso que não jogue, mas não dá para saber. O Carille é tão desconectado do que acontece com o time do Santos que simplesmente ele se recusa a mostrar o que é feito no trabalho no dia a dia da Vila Belmiro. O trabalho dele é pobre, o trabalho dele não deu liga. Principalmente a partir do episódio dele saindo, aquela negociação do Corinthians, aquilo ali foi pro vinagre. Ali o Santos tinha que ter mandado embora, não teve peito. Marcelo Teixeira, que é um gestor das antigas, ele tentou se respaldar em cima da chancela de que eu estou segurando o cara, eu estou validando o trabalho, eu como dono disso aqui, eu coloco as minhas cartas na mesa e eu seguro. E no final das contas não foi uma decisão correta, foi uma decisão ruim. E eu acho de verdade que o Santos perdeu uma oportunidade ótima de se reerguer como o torcedor queria, trazendo de volta um time que jogasse para frente, que desse show, que um time que sobrasse em cima dos adversários, com meninos na base sendo o principal protagonista de tudo isso. E é claro que ao final da competição você falaria, beleza, o Santos fez tudo o que era projetado para ele fazer dentro de campo, em termos de pontuação, de conquista, mas a gente tem um time que foi testado na Série B. A gente não sabe como isso vai ser numa Série A, num campeonato longo como é a primeira divisão, que é muito mais difícil. Hoje, o Santista não tem esse alento de ter tido um ano em que a gente poderia ter sobrado muito mais, e ao mesmo tempo a gente tem muitas dúvidas do que pode ser o 2025 se algo muito maior que o Santos, muito maior que o momento do Santos não acontecer. E é claro que eu estou falando do Neymar. É claro que uma chegada do Neymar muda isso, porque automaticamente você reverte o polo de um time que não atrai ninguém para um time que atrai todo mundo, um time que não tem investimento para um time que ganha investimento, de um time que não tem mídia para um time que ganha muita mídia. O Santos poderia ter traçado esse caminho de um jeito muito mais natural. O Neymar poderia chegar nesse time, num time que estava muito mais pronto, num time que tem os moleques para dar base para ele, num time que poderia abraçá-lo de uma maneira técnica diferente. O Santos não tem nada disso. O Santos jogou um ano fora
muito em função da sua gestão, muito em função da sua comissão técnica e muito em função de medalhões que não tinham a ambição de fazer algo maior pelo Santos nesse momento. Claro que tem exceções. Você tem jogadores como o Gil, por exemplo, que honraram essa camisa o campeonato inteiro, que deu uma demonstração de profissionalismo, que deu uma demonstração de que como é um jogador de verdade tem que se portar independente da situação que ele atravessa dentro de campo. Isso foi grande, isso foi uma prova de que o Santos tem um caminho a seguir com um perfil de profissional. Mas o Santos tem jogadores como o Rainer, que simplesmente não tem condições de jogar uma Série B e ele, por conta da decisão do técnico, é colocado como titular e deixa de fora o menino que é o JP Sherman, que tem muito mais qualidade e tem muito mais futuro no time. E a gente tem que ouvir pérolas em cima de pérolas, episódios em cima de episódios do Santos falando que vai brigar e vai colocar o Santos em outro patamar a partir do ano que vem, que a base tem que é mais fácil a base ser testada numa Série A do que na Série B, onde é o jogo mais pegado. O Santos quebrou o mito da Série B. O Santos provou que, tendo um time minimamente um pouco melhor que todo mundo, o Santos você pode ter uma tranquilidade para ganhar o seu acesso. Aquela história de que a Série B é muito pegada, precisa de um time cascudo e não sei o quê, o Santos provou em toda a competição que não precisa de nada disso. Você só precisa ter um pouquinho mais de dinheiro que o resto do pessoal e eles vão se matando ao longo do caminho. Novo Horizontino, Mirassol, Sport, Ceará, todos esses caras, quando tiveram a chance de ameaçar o Santos, não conseguiam fazer isso. Não à toa o Santos foi campeão da Série B não estando em campo, porque quando entrou em campo, entrou, perdeu, deu vexame e foi constrangedor. Eu convido vocês, entrem no pós-jogo da Santos TV quando tá indo para a hora de comemorar o título. Vocês vão ver do que eu tô falando. É um esforço, e eu entendo os profissionais que estão lá tendo que fazer esse papel, mas eles estão se esforçando para justificar para o torcedor por que o torcedor tem que estar feliz em comemorar um título, mesmo nessas condições, da maneira como ele foi feito hoje. Então, assim, é o reflexo do que foi feito ao longo do campeonato inteiro. O Santos entrega uma Série B em termos de resultado muito boa e muito acima, mas em termos de comportamento foi terrível e a gente espera que para o ano que vem as coisas melhorem. Beleza? Fica aqui o pós-jogo. Convido vocês a darem um pulo lá na live, se inscrever no canal, dar like no vídeo, comenta aqui também o que você achou dessa temporada do Santos. E eu tô de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço, tchau.